E aí, pessoal, tudo bem? Olha, hoje a gente vai começar a falar de algumas histórias reais, de pessoas reais, envolvendo esporte, envolvendo qualidade de vida, envolvendo algumas mudanças que às vezes a gente acha que é tão difícil trazer isso para a nossa realidade, acha que todo mundo é atleta, que todo mundo vive de esporte, e às vezes a gente usa isso como desculpa. E eu estou trazendo hoje aqui a Mirella, né, que é uma convidada nossa fantástica, que teve uma mudança de vida, tem um depoimento bem legal, para a gente conversar, entusiasmar um pouco das pessoas que vão ver essa entrevista. Não é não, Mirella? Vamos lá. Então fala um pouco pra gente aí, como é que era a sua vida antes, como é que tá agora? Há 6 anos atrás, eu fiz uma cirurgia bariátrica e eu pesava 124 quilos. Com 2 anos de operada, eu cheguei naquele platô, que a gente não emagrece mais, e percebi que não estava legal ainda. É só pra atualizar o pessoal aí, quanto tem de altura? 1,60. 1,60, com 124 4. quilos. Bastante, né? Pouquinho. Aí eu percebi que estava errado. Eu caí no pecado do gordinho que faz uma cirurgia e não muda a sua vida. A mudança não está na cirurgia e não está naquela perda de peso instantânea. Eu percebi que estava errado. E foi aí que eu comecei a mudar a rotina, que eu comecei a investir mais na saúde. Colocar o treinamento físico, tentar começar do zero, que eu sempre fui gorda. Eu fui gorda desde feto, eu nasci com quase 5 quilos. Caramba, bastante, então, né? O médico perguntou, filha, você foi gorda desde sempre? Eu acho que eu fui feto gordo, porque eu já nasci gorda. Então, foi uma adaptação muito complexa. E a alimentação. Num primeiro momento, eu fui sozinha na alimentação, até que eu já comecei a ter sucesso, assim, ter êxito nos meus desafios pessoais, que o meu sonho era conseguir correr, porque eu caía. Eu não conseguia correr, eu caía, eu era meio estabanada. E eu queria correr, simplesmente. Comecei um treinamento funcional e consegui a minha primeira corrida de 5 quilômetros, que não teve nenhuma medalha, mal teve uma banana no final. Mas me deram a comida no final, porque gordo corre para comer. Aí fui e percebi que eu precisava de ajuda, que eu já tinha tido a primeira ajuda com a bariátrica, eu já estava me empenhando, só que eu não estava tendo desenvolvimento, que foi quando a gente se conheceu. Isso é bem interessante, porque quando a gente fala num paciente pós-bariátrico, você está falando de um paciente que ele já está vindo de uma cirurgia de algo que ele não conseguiu vencer sozinho, né? Isso é legal, Mirella, porque às vezes a pessoa acha que a bariátrica vai resolver a vida dela, sendo que se ela não, pós-bariátrica, ela não parar, mudar a mentalidade, que ela vai ter que mudar a alimentação, vai ter que mudar o estilo de vida, não é verdade? Tem que mudar a vida inteira. A bariátrica, ela não é milagre, ela é uma ferramenta. O obeso tem que entender que ele é doente, a obesidade é uma doença. Ninguém às vezes fala, não, ele é gordinho porque ele quer. Não, ninguém é gordo porque quer. Quem quer não caber numa calça legal, principalmente mulher, a gente se adapta a uma realidade. Eu era uma pessoa muito adaptada à minha realidade. Nunca sofri problemas psicológicos por causa da gordura. Procurei ajuda porque eu não estava conseguindo trabalhar. Eu não conseguia executar as minhas funções diárias. Então fui atrás da bariátrica, mas aí eu vi depois, a gente só aprende praticando. Eu vi que não era o suficiente, porque eu não ia mudar e eu ia cair naquela margem de reincidência, que eu ia engordar de novo. Então eu comecei a me cuidar. Aí, 2 anos após a bariátrica, que eu consegui fazer a minha primeira corridinha de 5 quilômetros, que eu vi que eu tinha potencial, que eu tinha como desenvolver, eu vi que eu precisava de uma ajuda especializada para os objetivos que eu criei. Pós a bariátrica, pós a experiência de perder aquele peso sem fazer o esforço físico, apenas com o esforço e a coragem de se operar, porque é uma cirurgia complicada, é um pós-operatório chato. E aí a gente se conheceu. Poxa, foi bem legal. Eu lembro que quando a gente começou a conversar, você me falou sobre esses projetos de fazer corridas e tudo, a gente caiu num detalhe que a maioria dos pacientes bariátricos caem, que é aquela questão da massa muscular. Você lembra que a gente conversou sobre isso? É porque a questão não é você só perder gordura. A questão é mudar a tua composição corporal, mudar o seu corpo, mudar a forma como você
reage a certos estímulos mecânicos, como uma atividade física, uma corrida, uma academia, né? E mudar isso na sua cabeça, gerar um prazer para quem nunca tinha feito isso de uma forma tão intensa, começar a gerar isso assim, poxa, eu tenho que fazer, eu tenho que gostar para meu corpo reagir de uma forma diferente. Como é que foi esse impacto na sua cabeça? Quando a gente conversou a primeira vez, você me perguntou assim, que objetivo que você tem? Por que você está aqui? Eu falei, eu estou aqui porque eu confesso que eu sou muito solitária nesse aspecto. Eu pesquiso, eu vou atrás e vou me embasando com o que a gente conhece. Aí eu falei pra você, eu tô emagrecendo, mas eu não tô rendendo nas corridas. E eu vi que eu quero correr uma longa distância, eu quero fazer, na época, eu queria fazer a meia maratona do BOP. Quando eu recebi a dieta, que você me explicou essa questão da massa muscular, falou assim, você tá gastando a sua musculatura. Você não está consumindo o que você precisa, você tem uma situação diferenciada por ser bariátrica e a gente tem que fortalecer sua musculatura, potencializar a troca, né, que você falou para mim. E aí, quando eu recebi a dieta, eu quase choro de alegria porque o carboidrato aumentou e comer é vida e eu comecei a ficar mais feliz. E perdemos aquela coisa de demonizar o coitado do carboidrato, como se todo carboidrato fosse vilão. No processo de emagrecimento, muita gente faz isso. Vou cortar o carboidrato, vou viver só de folha, fotossíntese e proteína. E não é bem por aí, tá? E fala pra gente como é que tá as suas atividades físicas hoje. Hoje em dia, eu já fiz a meia maratona do BOP aqui, que é uma vitória sua também. Poxa, que Que legal. afinal de contas, ele me preparou para ela. E, na verdade, essa daqui, o mais legal foi que eu atingi o objetivo um mês antes. Eu fiz uma meia maratona de revezamento, na qual eu acabei correndo ela toda. Foi a meia maratona do Sesc. Foi um mês antes dessa. Caramba, meia maratona, estamos falando de quantos quilômetros? 21 quilômetros. Estamos falando de 21 quilômetros. 21 quilômetros. E aí, a partir daí, eu comecei a alongar as distâncias. E em 2016, no começo do ano, essa daqui é a mais legal de todas, que é a ultramaratona, Ultra Trail Tanutui, que é da Venezuela. Eu coloquei na cabeça que eu ia participar, eram 32 quilômetros de corrida em trilha, que era bem diferente de correr na rua. E aí eu fui lá e consegui também, 5 horas de corrida, eu consegui também. Aí foi o desafio, e eu comecei a colocar desafios na vida, né? Comecei a impor, não, agora eu vou fazer tal coisa, eu vou mudar. Ano passado, eu ainda corri em 2016, eu fiz mais 3 meias maratonas, depois dessa de 32, e coloquei na cabeça que queria fazer um primeiro triatlo. Comecei a assistir os triatlos olímpicos, triatlo fast e os Ironmans. E aí eu coloquei na cabeça que queria fazer. Comecei a treinar ano passado e esse ano eu consegui fazer o triatlo de Manaus. Caramba, que... Foi o primeiro triatlo fast, que é 750 metros de natação, 20 quilômetros de bike e 5 de corrida. Eu consegui fazer, fui para Manaus e já participei de duatlon também, águas abertas. Poxa, que legal. E estamos indo. E consegui pela primeira vez na vida um troféu por participação em algum evento esportivo, que foi a competição interna do quartel, que é o campeonato de corrida orientada. Que é corrida em trilha, com mapa, bússola, uma coisa também completamente diferente. E só pra gente entender, acho que esse é o outro grande segredo. Fala um pouco da sua rotina de vida, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, isso é fácil, só viver para isso, só fazer isso. Se eu não trabalhasse, se eu não tivesse filho, se eu não tivesse cachorro, papagaio, eu também conseguiria. Como é que é a tua vida de rotina de trabalho? Isso tudo é desculpa. A gente sempre encontra desculpa para as nossas falhas, né? Eu sou militar temporária, oficial temporária. Eu trabalho 2 períodos, eu levo a minha alimentação do dia inteiro em marmitas. Ah, mas você tem tempo porque você não tem filho. Não tenho filho, mas eu ainda tenho minha vida de profissional autônoma, eu ainda tenho os meus atendimentos veterinários e eu tenho família, eu tenho um namorado, eu tenho pai e mãe para dar atenção e eu cozinho no tempo livre. Final de semana eu tenho 1 hora livre, eu vou lá, cozinho, peso tudo, guardo, congelo. Todos os dias eu tenho em estoque a minha comida. Não tem desculpa. Você leva numa bolsa, numa mochila, numa sacola. Eu levo a alimentação do dia inteiro, levo as roupas de treino e sigo a vida assim. A gente tem que achar um equilíbrio, de forma que o exercício caiba na sua rotina. Isso é interessante. E se você hoje
parasse e fosse dar... Eu acho que tem muita gente que vai assistir a gente que se identifica com essa questão bariátrica, como vai ser depois. Se você fosse dar uma dica, assim, o que você acha que seria interessante para essas pessoas? Eu acho que se eu tivesse tido esse start antes da bariátrica, eu teria feito a bariátrica porque eu precisava, mas eu não teria ficado aqueles 2 primeiros anos sem nenhum tipo de exercício. É muito importante seguir após a bariátrica, quando for liberada, fazer os exercícios e tentar achar algo que dê prazer, porque tá aí o diferencial. Descobrir o que te traz alegria praticando, porque não adianta se obrigar a praticar um esporte, você tem que gostar. E a partir disso, você se desafia, você cria metas. Não precisa ser corrida, pode ser uma natação, pode ser um jazz, um balé, qualquer atividade física. Tem que se mexer, né? Tem que se mexer, porque senão você vai ficar refém de uma alimentação regrada. E é que nem eu falo, comer é vida. Ninguém é gordo à toa, a gente é gordo porque a gente gosta de comer. Só que a gente tem que achar um equilíbrio na vida. Poxa, não é uma questão de compensação, é uma questão de equilibrar. Ah, perfeito. Então, pessoal, olha, essa é a Mirella. Mirella tem 29 anos. 29 né? anos. Mirella é veterinária, Mirella tem uma rotina militar, namorado, filho, cachorro, papagaio, um monte de coisa. Só que ela decidiu mudar a vida dela. Então, eu acho que é uma coisa bem legal para todo mundo. Isso aí fica uma lição. E, assim, vão acompanhando, a gente vai ter outros relatos. E espero que vocês gostem desse bate-papo. Mirella, foi um prazerzão, tá bom? Nada, prazer é meu. E daqui pra frente a gente vai com uma maratona, essas coisas todas aí. Quem sabe aí eu faço um Iron e aí a gente vem aqui falar dele. Vai dar certo, aguardem aí, pessoal. Até mais.